الحمد لله الذي خلق الخلق أحصاهم عددا وقسم الأرزاق ولم ينسى أحدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يبدئه ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه فضل الله تبارك وتعالى على سائر الأنبياء والمرسلين وشقاقه ورفع ذكره وجعله من أفضل الرسل وجعل أمته من أفضل الأمم صلوات الله ربي وتسليمات عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين سرمديين إلى يوم الدين أما بعد. Depois de louvarmos Allah subhanahu wa ta'ala, em seguida mandamos bênção para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, aquele que através do seu esforço e sacrifício ensinou a humanidade a palavra da unicidade, juntamente com os seus ilustres companheiros sahabas e aqueles que seguiram até o derradeiro dia. Caros, respeitosos, ourosos, irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje, inshallah, vamos falar de um tema muito natural, de um tema muito importante na vida dia a dia, que este é mais um ensinamento profético, é mais um ensinamento alcorânico, que este vamos falar sobre o mau olhar à luz do Islã. Este tema, até se nós olharmos ou naquilo que é crença do africano, parece um tema ideal para a África. Mas, infelizmente, esta é a má percepção. Quando se fala do mau olhar, este é algo que existe em todo o mundo, em toda parte da face da Terra. Aliás, esses ensinamentos vêm do Alcorão e vêm do Hadith. Como é que o mau olhar, ou será que o mau olhar existe? Será que o mau olhar existe? Quando se fala do mau olhar, podia em poucas palavras trazer que é onde começa o inferior da malidade da vida obscura. Começa do mau olhar, depois do mau olhar vai existir aquilo que se diz inveja, depois da inveja entra o curandeirismo e assim sucessivamente. Então, este mau olhar, eu aqui vou iniciar com uma passagem muito breve, para só nós percebermos qual é o grau de mau olhar no Islã. Aliás, existe aquilo que se diz energias negativas, energias positivas. Essas energias, por vezes, são energias que até os que possuem não sabem que eles têm essas energias. Isto querendo dizer que alguém pode ter mau olhar e este mau olhar ter um impacto muito forte nas pessoas, mas ele dono sem saber que ele tem este mau olhar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, certa vez, ele estava de viagem com um grupo de sahabas. Naquela viagem existia um sahabio chamado Sahl ibn Hunayf.
No percurso da viagem, chegou o momento de descanso. Então, este Sahaba afastou-se, cada um quem queria fazer o banho, quem queria almoçar. Então, no percurso da viagem. Então, este Sahaba afastou-se e foi fazer um banho. E era de tradição dos árabes. Eles, para tomarem banho, não precisavam esconder-se. Bastava amarrar uma toalha, qualquer sítio na estrada, eles tomavam banho. Então, esta era a tradição de Nabi sallallahu alaihi wasallam, tomar banho de toalha mesmo dentro de casa de banho. Então, este Sahaba, nesta viagem, começou a tomar banho, quando estavam no descanso. Dentre os Sahabas, dentre alguns companheiros lá, estava um chamado Amr ibn As. Então, este Sahabio, quando repara para o Sahl ibn Hunayy, viu o corpo deles. E ele admirou-se. E disse: pai, que pele lindo este homem tem. E aquele homem que estava a tomar banho, neste caso, o Sahl ibn Hunayy, caiu. Perdeu o sentido. Então eles levaram este caso para o Nabi sallallahu alaihi wasallam, e quando lá chegaram e apresentaram que este homem perdeu o sentido. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam perguntou: Hal tattahimuna ahad? Vocês desconfiam de alguém ter feito isto? Eles estavam: não, fazer isto não, mas nós ouvimos o fulano xixi admirar-se da beleza, da brancura de pele dele. Mas depois deste falar isto, este caiu. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam mandou chamar o Amr. E o profeta, quando chegou, olhou o Amr com uma cara muito zangada. E ele perguntou: Ala taqtul akhak? Será que vocês vão matar-se uns aos outros com mau olhar? Alla idha ra'aita barakta. Quando você viu isto, por que você não disse barakallah? Masha'Allah. Então, aqui, se nós voltarmos nesta passagem, o Amr, ele não fez de propósito. Aquele elogio, podíamos dizer assim, que fez para o seu companheiro, não foi um elogio de inveja. Não foi um elogio propositado para maldade. Mas, infelizmente, aquilo chegou na pessoa já invertido. Então, isto eu estava a dizer: alguém pode ter esta capacidade de ter um mau olhar. O Nabi sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: Al-aynun haq. O mau olhar é algo real. O mau olhar é algo real. É algo que acontece. Com mau olhar, alguém, pela permissão de Allah, pode prejudicar o próximo. E ela ainda diz, no outro hadith: لو كان شيء سابقة القدر لسبقه العين. Se existisse algo na realidade que este pode superar o destino, seria o mau olhar. Só para nós vermos. Mas na introdução, o mau olhar ainda é o grau inferior, que lá vem a inveja, e depois da inveja o curandeirismo, a feitiçaria, assim sucessivamente. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, neste hadith, ele aborda dizendo que se existisse algo mais que até poderia superar o próprio destino, o decreto que Allah prescreveu, seria o mau olhar. E no outro hadith do mesmo gênero, o profeta sallallahu alaihi wasallam vem ainda a descrever: أكثر من يموت في الأرض بعد قضاء الله
al-ayn. A maior parte das pessoas que perdem a vida no mundo, depois do decreto de Allah, é através do mau olhar. Então, esses hadiths é só para nós introduzirmos e para nós chegarmos. O muçulmano tem uma percepção muito complicada e errada no que diz respeito à própria religião e à vida social. Você, quando diz a alguém, pô, você foi enfeitiçado, disse, não, eu não posso ser enfeitiçado. Pô. Isto só se estou doente, só Allah é que me deu doença. Mas o profeta foi enfeitiçado, que este é um tema que podemos abordar futuramente. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi envenenado e o veneno lhe afetou. E ainda pois, os árabes, eles eram de costume deles usar o olhar para prejudicar os próximos. E como não bastasse, existiam pessoas específicas que já era conhecido que para aquele basta te olhar, as coisas já não vão andar bem. A vida já não vai continuar. E dentre eles, certa vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava sentado a fazer o da'wah. Naquele percurso de da'wah, os descrentes começaram a selecionar todos os idosos e todas as pessoas que eles tinham o talento de prejudicar com o mau olhar. Começaram a mandar na sentada do profeta. O profeta sallallahu alaihi wasallam deu a sua abordagem, os seus ensinamentos e depois levantou, foi-se. Depois daí, Allah subhanahu wa ta'ala revela o versículo: وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِكُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. Se não fosse nós que te protegemos, وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا, os descrentes estavam na sua sentada. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِكُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. Todos eles estavam aí a querer te lançar o mau olhar. Todos eles estavam na sentada. Estavam reunidos que hoje vamos destruir o Muhammad através do olhar. E quando eles chegaram, começaram a lançar os maus olhares. Mas nós te protegemos. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِكُونَكَ بِأَبْصَارِكَ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. Quando você estava a dar o seu zikr, estava a dar os seus ensinamentos, eles chegaram e começaram a te lançar o mau olhar. E eles, quando não conseguiram, disseram: وَإِنَّهُ لَمَجْنُونَ, este é maluco. Normalmente o nosso mau olhar não afeta os malucos. Além deles reconhecer que este é o poder de Allah. Allah é que estava a proteger o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Então, este tema é um problema muito sério na sociedade, principalmente africana. Essas passagens todas do profeta, do homem que caiu, não são passagens da África. É por isso que eu disse, parece um tema ideal para a África, mas isto acontece em todo o mundo. E aconteceu no tempo do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Então, nesta abordagem, nesta situação, chegamos à conclusão que o mau olhar existe. Então, este mau olhar, como eu disse, pode ter que alguém saiba que não, ele tem mau olhar. Ou pode ser alguém que ele nem sabe que tem mau olhar. Aqui já entra a importância dos duas. Como é que nós podemos se proteger do mau olhar? Este mau olhar, por vezes, primeiro mau olhar, nós próprios é que praticamos esta atividade, para nós mesmos. O Islã, se nós ir aprofundar no que o Islã proibiu, vamos encontrar lá que tudo tem um significado e um motivo maior. A primeira coisa que o mau olhar, cada qual se afeta, é o orgulho e o autoestima. O orgulho, a primeira coisa.
orgulho e querer exibir o que você tem. Esta é a primeira coisa. Quer dizer, se você, as suas palavras, o seu olhar é forte, você por elogiar a si mesmo, você vai se prejudicar. Você por se elogiar a si mesmo. Hoje é uma moda. Quando alguém constrói uma casa, ele, isto aqui graças a mim. Eu trabalhei muito para construir esta casa. Quando alguém compra uma viatura, esta viatura é das melhores. Este é o último lançamento. Você está a se matar sozinho. Esses elogios, se as suas palavras são fortes, você está a se matar sozinho. Até antes mais, quando nós mesmo paramos para ver o Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele ensinou-nos tudo e mais alguma coisa. Quando nós chegamos no espelho, você quando chega no espelho, você acha que é a pessoa mais bonita do mundo. Acha que é o homem mais bonito do mundo. A mulher mais bonita do mundo. E sai, hoje vou cheinar. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele nos ensina quando você chega no espelho, admirar como Allah te criou. Tem que dizer, Allahumma kama hassanta khalqi, fa ahsin khuluki wa harrim wajhi ala nar. Oh Allah, como embelezaste a minha postura, da mesma forma, embeleza o meu comportamento e salva-me do inferno, do fogo infernal. Então, você tem que fazer dua para si mesmo, porque este orgulho é que vai te matar. A passagem é mencionada no Corão, no Suratul Kahf, daqueles dois irmãos que um tinha riqueza, outro não tinha riqueza. Aquele que tinha riqueza, só para nós vermos, ele quando entrou na machamba, ele disse, Ma adhunnu an tabida hadhi abad. Eu não imagino um dia perder isso. Foi um esforço. Já está a chegar o tempo de recolhe. Ele tinha mais filhos, tinha mais riqueza. Então ele quando entra na sua riqueza, então, além de ele agradecer a Allah, ele disse, este ano foi o ano que mais me esforcei. E eu isso jamais vou perder. E a partir daquele dia, a empresa começou a cair. A empresa começou a cair. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz no Corão, falando dele, وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ. Se você quando entrou na sua empresa, na sua machamba, قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Se dissesse, MashaAllah, não há força nem poder a não ser por causa de Allah, as suas machambas poderiam permanecer. Quer dizer, é uma facada a si mesmo. Os elogios, esta é a primeira coisa. E hoje, podíamos dizer 90% dos nossos projetos não dão certo porque não existe aquilo que se diz segredo. Não existe assunto, plano secreto. Você nem sabe o que aquilo vai render. Já contou todo mundo. Não é? Você só não imagina aquilo se vai dar certo, se vai dar errado. Então, cada pessoa tem as suas energias negativas e positivas. E nós sabemos, nem toda gente que tu elogia é porque quer o seu bem. O que aconteceu com Yusuf alayhi salam? O Yusuf alayhi salam, nós sabemos, conhecemos a passagem do Yusuf, não? Só para nós vermos onde isto chega. O Yusuf alayhi salam, quando ele sonha, enquanto 11 estrelas e lua e o sol, que isto era sinal da profecia, estavam a prostrar, fazia síjda para ele, foi contar para o pai. Como Allah diz no Corão, إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
Ele foi, querido pai, eu nesta vez acabo de sonhar, hoje sonhei 11 estrelas e uma lua e o sol a fazer sígida para mim. O que o pai disse? Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. O querido filho, jamais conta este sonho para os seus irmãos. Até para o irmão. Não pode contar o segredo. Sai aqui do Lacacaída. Eles vão conspirar uma maldade para ti. Seus irmãos. Não conta. Eu começamos a falar isso há anos e anos e anos antes do profeta. Fazer que isto não é de hoje. Então, não conta o seu segredo para os próprios seus irmãos. Hoje nós, basta alguém só pagar a primeira prestação do terreno. Já conta toda a família. Esse terreno, se não terminar por burla, jamais vai levantar uma casa. Ainda é terreno. Então, Allah, Ele está a nos dar, assim como o Corão, está nos a mostrar que no seio de nós todos, nem toda a gente é bom. E mesmo esses que são bons, nem eles sempre têm energias positivas. Alguém, só por você entrar no teu carro, ele dar um mau olhar, você pode terminar mal. Como o hadith do profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: "Aktharu man yamutu fil ardi ba'da qada'illahi al-ayn." A maior parte das pessoas que morrem depois do destino é através do mau olhar. A maior parte das pessoas que morrem. E o Nabi, como é que um irmão vai matar o outro irmão pelo mau olhar? Então, este mau olhar, para nós terminar, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ele nos deu solução. Então, a solução, de uma forma geral, são os duas. A solução, de uma forma geral, são os duas. Hoje nós, quando entramos na nossa casa, e a outra coisa que nós temos sofrido mais, as fotos. E se nós encontrarmos, tanto nas fotos, há divergências dos ulamás. Perante o seio dos ulamás, eles não permitem que a pessoa tire a foto a não ser por um motivo justo. E hoje, você está a abrir uma empresa, ainda está a iniciar, já está no status. E nem todas as pessoas que vê esse status, vê esta empresa, vão te desejar o bem na sua empresa. E há outros que vão ver esse status, que tem olhares fortes, vai criar com que esta empresa não chegue a nenhum sítio. O mau olhar. Esta é a realidade do mau olhar. Podemos perguntar, por que as nossas... Você quando passa em Moçambique, que já este é um tema geral, como o Alcorão descreve o hadith, você vai encontrar todas as obras. Nenhuma obra acabou. Até onde estamos a viver. Por quê? Você exibiu muito cedo a sua obra. Você mesmo se terminar a sua obra, só para nós chegarmos, se você termina a sua obra, você chama os familiares. Vou fazer o almoço, alhamdulillah, Allah me agraciou para eu terminar a casa. As pessoas que estão na sua casa, para inaugurar a dita casa, eles quando estão lá nem estão preocupados com a casa. Estão preocupados em fazer conta quanto é que você gastou. Esta ventoinha aqui, pode ser dos 10 paus. Você está aqui para fazer o doan. Já vim fazer conta da minha casa. Quer dizer, até a casa completa você não está feliz. Ou vai pedir para quem eu estou pedindo ir na casa de banho. Quer fazer conta de lá no banheiro o que eu gastei. Então, esta é a realidade do ser humano. Então, Allah, Ele nos precave através disso. Nós temos que fazer o doan. Então, por isso que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, antes, quando você terminar o Fajr, primeira coisa que você tem que dizer, Bismillahilladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'un 'alim. Em nome de Allah,
aquele que não é superado por qualquer malidade do mundo, da face da terra e do mundo. Eu começo o meu dia. Estás a se proteger. Porque estás para enfrentar mau olhar, inveja, que este é outro tema que nós falaremos, como eu disse. Depois do mau olhar já vem inveja. Até neste instante, tudo isso é mau olhar. Depois do mau olhar vem inveja. Então, se alguém te olhou mal e não conseguiu, vai invejar. E nós sabemos que até tem no Corão um surat chamado surat de inveja. Surat de inveja. Se ele não consegue, ele já vai correr para a feitiçaria. Que isso nós sabemos, isso aconteceu também com o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Levaram os cabelos deles e fizeram uma feitiçaria. Então este é o alto, é o nível mais alto da maldade. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele ensina nós, como crentes, nós não temos capacidade de acusar alguém. Não temos capacidade de acusar ninguém. E o Islã não abre esse espaço de você procurar quem te prejudicou. O único espaço que o Islã abre, você tem que se precaver. Se você estar do uzu, jamais essas coisas vão te atingir. Se você ler os duas recomendados, antes de comer, ler o dua antes de dormir, ler o dua, e a mãe de tudo isso é Ayatul Kursi. Kul huwallah, Kul a'udhu birabbil nas, Kul a'udhu birabbil falaq. E nós sabemos esses dois surates são chamados surates de proteção. Surat Kul a'udhu birabbil nas, Kul a'udhu birabbil falaq. A Aisha radiyallahu anha, ela disse, o profeta até quando estava doente, não deixava esses surates, a não ser que mandasse a mim eu ler e depois de ler esses surates, soprar ao profeta. Pelo tanto poder que esses surates têm. Então, esta é a nossa cura. Você quer abrir tua loja, abrir em nome de Allah. Você acha que a receita de onde foi boa? Você disse, Masha Allah. Não dizer que não, eu controlei bem. Você não tem capacidade de controlar nada. Como Allah diz aí. وَلَوْلَا إِذِ دَخَلْتَ جَنَّتُكَ. Se você entrasse no seu Jannat, na sua machamba, kulta masha Allah, e você dizer masha Allah, isto não há mais nada a não ser por causa de Allah. La hawla wa la quwwa. Então, isto não podia te acontecer. É por isso que os árabes, eles dizem, kullu dhu ni'matin mahsud. Todo o dadivado é invejado. Todo o dadivado. Qualquer coisa que você faz, que acha que há alguém que não conseguiu fazer isso, tem que saber que serás invejado. Terás mau olhar. Então, tem que estar preparado, como Allah nos deu a receita, como o Nabi sallallahu alaihi wasallam nos deu a receita de você estar protegido, lendo os duas diários e termos o hábito. Como eu estava a dizer aqui, alguém tem mau olhar, mas ele não sabe que tem mau olhar. Até nós sabemos desse alguém, por exemplo, uma mulher grávida. Uma mulher grávida, se ele encontra-se e olha-se diretamente com cobra, nos olhos de cobra, ele vai perder bebê. Então, Allah colocou mau olhar nos olhos de cobra. Até que se encontra-se com uma mulher grávida, vai afetar o bebê. Não porque a cobra é maldoso. Então, esses olhares também nós temos. Você vai olhar alguém e este alguém vai se prejudicar. Aquela primeira passagem que eu contei que aconteceu com os dois sahabas, o profeta sallallahu alaihi wasallam, depois de aconselhar, chamar a atenção os dois, mandou aquele sahaba que foi afetado, que estava a tomar banho, mandou aquele que disse que admirou de pele do outro, para que levasse água a fazer uso e molhar-se. E depois levar essa água, deitar atrás daquele que foi afetado, que estava a tomar banho. E quando fizeram isso, a pessoa levantou, o sahaba levantou, para dizer que aquele mau olhar, aquela recaída que teve, era exatamente por causa da admiração dele. Mas ele não admirou por questão de querer prejudicar. Então, antes de qualquer admiração,
nós temos que trocar, como o profeta sallallahu alaihi wasallam, que disse, por que você não diz Barakallah? Então, esta palavra é que tem que ser inverso de qualquer elogio. Alhamdulillah, Barakallah, MashaAllah. Então, essas palavras, depois dessas palavras, pode elogiar como quiser. A maldade não vai chegar. Então, você sem saber que tem uma maldade, e você pode prejudicar o seu irmão muçulmano. Então, ele está a entrar com um carro. Primeira coisa, MashaAllah, já tens uma nova máquina. Então, aquela maldade, aquela admiração não vai afetar a ele. Se ter uma admiração maldosa. E nós, como eu disse, a primeira coisa, nós temos que fazer o dua diariamente e fazermos dua ao anoitecer, amanhecer e anoitecer, e fazermos dua todas as vezes que nós praticarmos as nossas atividades. Aqui já vê a importância de nós mandarmos as crianças na madraça para eles crescerem com este ambiente. Pedir que Allah subhanahu wa ta'ala dê a compreensão do pouco que acabamos de ouvir, que Allah subhanahu wa ta'ala nos protege de maus olhares, que Allah subhanahu wa ta'ala nos protege de todos os prejuízos que possa nos afetar da feitiçaria, que possa nos afetar do mau olhar, da inveja, que Allah subhanahu wa ta'ala põe a barreira e nos põe nós a praticarmos os seus ensinamentos. Akhiru dawana, alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.